Então, pessoal, como vai funcionar a nossa edição aqui, Aristóteles para Todos, do Clube de Leitura Agathon, que é a primeira edição? Se vocês verem aqui o livro, ele tem mais ou menos 180 páginas, tá? O Aristóteles para Todos. Se a gente dividir isso por 25, vai dar mais ou menos 7. Então, a gente vai ler esse livro em 7 semanas, lendo mais ou menos 25 páginas por semana. 25 páginas por semana exige mais ou menos, pelos meus cálculos, 1h30 a 2 horas, para serem bem lidas. Digamos que tu tenha uma certa dificuldade, tu vai levar mais tempo para entender alguma passagem, podemos dizer 2h30. Então, no máximo, 2h30 por semana de investimento na leitura do livro. Tu pode dividir isso ao longo dos dias da semana, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, como for melhor para ti. O que eu indico e peço para vocês, né? Porque o Clube de Leitura Agathon também tem essa proposta de desenvolver as nossas virtudes. Então, uma das coisas que a gente quer alcançar aqui é justamente o hábito da leitura, desenvolver o hábito da boa leitura, tá? Eu peço para vocês que vocês tenham uma certa rotina. Então, digamos, se vocês estabeleceram que vocês vão ler terça e quinta, leiam toda terça e quinta. Toda semana, terça e quinta, num dado horário, por exemplo, das 9 às 10 da noite, vocês vão ler o Aristóteles para Todos. Aí, digamos que tu leve 2 horas para ler as 25 páginas, né? Isso vai dar 1 hora na terça, 1 hora na quinta. E acabou, tá? Se tu não tem nenhum tempo durante a semana, tenha o hábito de ler as 2 horas no sábado, por exemplo, tá? Mas criem esse hábito de ler no mesmo horário, no mesmo dia, todas as semanas. Assim a gente vai adquirindo o hábito da leitura com maior facilidade, tá? Então, essa é a primeira coisa. Vamos ler em 7 semanas. Praticamente 2 meses, né? A cada momento que cada semana que a gente lê, a gente vai ter uma aula ao vivo de aprofundamento, tá? E eu já separei mais ou menos os tópicos que vai ser cada aula conforme o livro, tá? Então, tudo isso eu vou passar para vocês num cronograma, tá bem? Uma coisa, as metas semanais, até onde vocês vão ler em cada semana, eu vou mandar no clube de leitura Agathon, no Telegram. Então a gente vai ter lá um clube no Telegram, um grupo, certo? Representando o clube, onde vocês podem entrar, que lá eu vou mandar as metas semanais, tá? Então provavelmente eu vou deixar o link do grupo do Telegram aqui embaixo. Entrem lá, tá bom? Então eu vou mandar as metas lá. A gente vai ter uma mecânica importante nesse clube de leitura para o desenvolvimento das virtudes, tá bom? E essa mecânica não é comum. Provavelmente eu vou ser o único primeiro a propor isso, essa ideia, esse funcionamento. E ele vai funcionar da seguinte maneira. Vocês vão ter que formar duplas entre vocês, tá? Então, se tiverem casais fazendo o clube, já utiliza o casal que fica mais fácil, né? Seu parceiro. Se tu não conhece ninguém do clube, eu vou auxiliar vocês. Vocês vão procurar alguma pessoa que se identifica ali para formar uma dupla, tá? E isso vai ser importante, por quê? Por que tu vai usar essa dupla? No final de cada sessão de leitura que tu fizer, e a sessão eu recomendo que tenha mais ou menos 45 minutos de leitura no máximo. Se tu já está acostumado a ler bastante tempo, tudo bem, pode ler mais, não tem problema. Mas eu recomendo que seja 45 minutos. A cada sessão de leitura e a cada capítulo que tu leia, então digamos que tu demorou meia hora para ler um capítulo. Aí tu vai parar e tu vai fazer o seguinte. Tu vai escrever, tá, à mão ou digitando no computador, tá, em algum local que tu possa organizar esses arquivos. Então, no Drive, eu utilizo o Notability para o iPad, ou tu pode usar o Notion também, que é um outro aplicativo, algum aplicativo de notas, e tu vai fechar o livro e anotar e escrever o que tu entendeu, o que tu absorveu do capítulo. Certo? Então, isso eu já devo ter comentado na aula sobre leitura e memória, tá? Mas vocês vão fazer isso aqui, lendo esse livro aqui. E ele é bem fácil, porque cada capítulo do Aristóteles para Todos não é comprido. Então, o capítulo vai ter o quê? 5 páginas, tá? Então, tu vai ler as 5 páginas, vai fechar e vai fazer esse resumo. Ah, Vinícius, mas eu só lembro de uma página, eu só lembro de um pedacinho ali do que eu li, eu não absorvi quase nada. Não importa. Esforça a tua memória e escreve aquilo que tu entendeu, aquilo que tu absorveu, mesmo que seja pouco. Não tem problema, não se envergonhem. Ao longo do tempo, vocês vão ir maturando esse ritual, essa disciplina de ir escrevendo o que vocês entenderam, e isso vai ir aumentando. Vocês vão ir cada vez lembrando e retendo mais coisas.
Porque o nosso objetivo aqui é reter as coisas na memória. A gente não quer esquecer o que a gente lê, na verdade, certo? A gente quer entender e guardar o principal conosco, tá? Então esse exercício vai ajudar aí. Depois que vocês escreverem um capítulo, vocês vão continuar a leitura, certo? Continuam a leitura. E aí, vocês vão atingir a meta da semana, em algum momento. Se a meta da semana for 2 capítulos, vocês vão acabar de ler os 2 capítulos e vão ter finalizado a meta da semana. Quando vocês finalizarem a meta da semana, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão refletir sobre algum assunto da vida de vocês que se relacione com o que vocês leram, tá? Daquela meta semanal. E vocês vão pensar nessa situação em termos de virtude ou vício, ou virtude e vício. Então vocês vão ter que pensar em alguma situação da vida de vocês que vocês fizeram uma coisa boa, ou que vocês fizeram uma coisa ruim e que hoje vocês reconhecem ela como ruim, ou tanto uma situação boa e uma ruim, tá? O mínimo é uma situação que seja boa ou ruim. Pode ser, tu pode pensar nas duas também se tiver bastante coisa para relacionar com aquela parte do livro. O importante é que tenha alguma relação mínima que seja. Digamos que a gente está lendo aqui primeiro capítulo aqui, vamos ver. Jogos filosóficos. Digamos que em algum momento da tua vida tu ensinou um teu sobrinho a jogar um jogo. E tu lembra aquilo e tu vê aquilo como bom. Tu vai relacionar com esse... Tu relacionou, né, com esse capítulo. Tu vai lembrar, ter essa lembrança de tu ensinando esse teu sobrinho. E tu vai mandar um áudio ou por escrito pra tua dupla. Por que tu acha que aquilo é bom, certo? E por que tu relacionou com aquele capítulo, com aquelas partes ali que tu leu do livro, tá? Tem que ser uma virtude ou um vício. Por que foi bom? O que tu se saiu bem nessa atividade? Ou o que tu fez de ruim, certo? Dessa maneira, tu vai estar exercitando aquilo que tu já fez de bom na tua vida, tu vai estar relembrando, ou aquilo que tu fez de ruim, mas que tu superou, certo? Porque agora tu identifica aquilo como ruim. E depois tu vai ouvir o áudio da tua dupla que mandou pra ti e tu vai identificar o que ele achou de bom e o que ele achou de ruim, certo? Com o que ele achou, tu vai tentar absorver aquela prática, seja boa, então tu vai absorver aquela virtude, tentar absorver, tentar trazer pra tua vida, tu vai dar uma refletida sobre o que a tua dupla disse, ou se for uma coisa ruim, tu vai entender como a pessoa superou aquilo, certo? Como ela identificou que aquilo era um vício, era uma coisa ruim, e vai tentar integrar na tua vida, levar contigo, tá? Dessa maneira a gente vai estar trazendo e desenvolvendo a questão das virtudes conforme a gente vai lendo o livro. É claro que muito mais fácil de fazer vai ser na parte do livro sobre virtudes, mas a gente vai fazer isso em todo o livro. Em cada uma das 7 semanas, vocês vão ter alguma história da outra pessoa para absorver aquela qualidade ou aquela virtude, aquela situação boa que ela conseguiu realizar para vocês, tá? Vocês vão estar aperfeiçoando a visão de vocês em relação às pessoas. Vocês vão estar conseguindo olhar para o mundo, para as pessoas que existem no mundo e observar o que elas estão fazendo de bom e trazer isso para vocês. Isso é o que fazia Santo Antão. Sempre que ele via uma pessoa fazendo uma coisa boa, ele absorvia aquilo, guardava na memória, ia para casa refletir sobre aquilo e tentava aplicar aquilo na vida dele. E é isso que a gente vai fazer. Então, isso é uma prática para a gente ir desenvolvendo as nossas virtudes que a gente vai realizar na leitura deste livro aqui, tá bem? Uma outra questão também que a gente vai estar realizando aí ao longo da leitura é que a gente vai estar memorizando algumas frases a cada semana. Pelo menos uma frase a gente vai memorizar. Como memorizar? Basicamente, tu vai pegar a frase e tu vai ler em voz alta várias vezes. Aí tu tapa a frase, tenta pronunciar ela, vê se tu já reteve. Não conseguiu? Volta, lê de novo, até que tu retenha aquela frase na tua memória de curto alcance. Ao longo dos dias, de repente daqui a 2 dias, tu tenta relembrar daquela frase, não conseguiu, olha para ela de novo, lê de novo, grava de novo, e assim ao longo de uma semana tu vai fazer isso com aquela frase e tu vai ter memorizado ela a longo prazo, tá? Então essa é mais uma prática pra gente desenvolver a nossa memória, certo? Trazer um reforço para nossa memória, que é muito importante. E essa é, então, mais uma prática para o desenvolvimento das virtudes, tá? Então, a gente vai estar desenvolvendo as virtudes como, primeiro, o hábito da leitura, certo? Segundo,
a memória de curto prazo e aquilo que a gente retém com o livro a partir das nossas anotações a cada capítulo. Terceiro, a partir das relações do livro com a nossa vida e com a vida da nossa dupla. A gente vai refletir sobre essas situações e trazer pra gente. E quarto, a gente vai memorizar algumas frases que eu vou mandar para vocês ao longo das semanas. Frases simples, não vai dar muito trabalho, mas claro, tem que dedicar ali pelo menos 5 minutos, 10 minutos num dia ali para memorizar a frase, tá certo? Então, gente, esse é o funcionamento do clube, tá? Vai ser assim. E eu vou mandar alguns diagramas para vocês ao longo das semanas, que vão auxiliar na leitura dos capítulos. Cobrem de mim esses diagramas, tá? Mas eu vou mandar para vocês, não se preocupem. E é mais ou menos isso. Vocês vão poder ir mandando dúvidas. Em cada meta da semana, que eu vou mandar lá no Telegram, vocês vão poder mandar as dúvidas de vocês ali dentro da thread, certo? E ali a gente vai poder responder, a própria comunidade, os colegas de vocês podem responder, ou eu mesmo vou responder, ou essa dúvida vai ficar para aula ao vivo, onde eu vou responder as dúvidas aí de todo mundo, certo? Então não pode passar nenhuma dúvida, tem que resolver todas mesmo. E dessa maneira a gente vai tirar uma boa profundidade desse livro, vai ter um belo de um panorama da filosofia aristotélica e vai estar pronto para nadar em águas mais profundas depois desses 2 meses de leitura tranquila, mas profunda que a gente vai ter. Tá bem? Então é mais ou menos isso. Um abraço.